Ok. Então, seguindo a correção do exercício, faremos agora a correção do exercício número 4, né? O exercício número 4, nós temos aqui o mapa, né? Todos nós já conhecemos esse aqui, se refere ao mapa do Brasil, né? Nosso país. E o exercício está perguntando assim: quais são as coordenadas que estão indicando a cidade do estado do Acre? Então, aqui nós temos que localizar o Acre. Onde está o Acre? Está aqui. O ponto que ele está marcando é exatamente esse ponto aqui, de uma cidade do Acre, certo? Então, quais são as coordenadas? Essa cidade aqui, ó, no eixo X, ele está marcando -7. E no eixo Y, ele vai marcar, ó, nós vamos encontrar lá o 2 positivo, que tá para cima, -7 e 2, certo? Agora, no Mato Grosso do Sul, vamos localizar aqui Mato Grosso do Sul, aqui. O ponto que ele tá marcando é esse aqui, bem no meio. Então, vamos ver qual que é a coordenada. No eixo X, ele tá lá no -2, ó, no 2 negativo. Então, -2. E no eixo Y, ele tá aqui, ó, no -1. Então, -2 e -1, certo? Então, olha só, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo, aqui nós temos o terceiro e aqui nós temos o quarto quadrante. A cidade do Mato Grosso do Sul está no terceiro quadrante, na qual coordenada -2 e -1. Rio Grande do Norte. Cadê Rio Grande do Norte aqui? Tá aqui, ó, no primeiro quadrante, né? Então, qual a coordenada dele? No eixo X, ele encontra o 3, e no Y, o 3 também. Então, a cidade do Rio Grande do Norte, que está aí marcada no ponto, tem a coordenada 3 e 3. Minas Gerais. Cadê Minas Gerais? Tá no qual quadrante? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Tá aqui, ó, no quarto quadrante, Minas Gerais. Então, a cidade que tá pontuando aqui tá no 1 e no -1. Então, 1 e -1. Amazonas. No eixo X, a cidade tá no -6, aqui, ó. E no Y, ela vai encontrar aqui o 3, positivo, que tá para cima, -6 e 3. Certo? Espírito Santo. Vamos localizar Espírito Santo. O quarto quadrante. O ponto tá aqui. Então, no eixo X, 2 e no eixo Y, -1. Então, aqui, 2 e -1. Roraima, lá em cima. No eixo X, ele tá no 4 negativo. E no eixo Y, no 6 positivo. Então, no encontro do 4 com 6 tá Roraima, -4 e 6. Rio Grande do Sul, tá aqui, ó, no terceiro quadrante. No eixo X, ele está marcando -2. E no eixo Y, 4 negativo, porque tá para baixo. O Pará. A cidade do Pará que ele tá marcando, aqui tá escrito Pará, ó. Essa parte, o estado do Pará. Mas a cidade que ele tá marcando tá pontuada aqui, ó. Aqui embaixo, não lá onde tá escrito Pará. Então, vamos ver qual que é a coordenada dele. No eixo X, 1 negativo, e no eixo Y, 2. Então, 1 negativo e 2. Mato Grosso. O Mato Grosso não tem ponto aqui. Então, nós vamos ver aqui a coordenada dele. Vou marcar um ponto aqui, bem no meio, onde está escrito Mato Grosso. No eixo X, -3 e -1. Então, -3 com -1. Ai, gente, tá marcado Mato Grosso aqui, ó. Bem aqui tá marcado Mato Grosso. Esse ponto aqui. Então, é no eixo X, -3, né? E no eixo Y, 0. Então, é -3 e
Na verdade, é menos 3 e 0. Ele tá aqui, marcado aqui, né? Tá bem no eixo, menos 3 e 0. Então, esse aqui desconsidero. Pernambuco. Cadê Pernambuco? Qual eixo que ele está? No eixo, no primeiro quadrante. Então, ele tá marcado aqui. A cidade de Pernambuco, o ponto que ele marcou tá aqui, ó. É esse aqui. Então, tá 2 e 2. E São Paulo? São Paulo tá no qual quadrante aqui? Ele tá dividido entre o 4, entre o quarto e o terceiro. A cidade que ele tá pontuando, tá aqui o ponto. Então, no eixo X, ele tá no 0. E no eixo Y, ele tá no 2 negativo. Certo? Então, aqui estão as coordenadas, né, das cidades indicadas no mapa do Brasil. Certo? Então, essa aqui é a correção do exercício número 4. Tá? É só localizar os pontos aqui e anotar as coordenadas. Vamos lá para o exercício número 5. Eu já fiz um pré-rascunho aqui para adiantar, né? Então, desenhe as retas X e Y. Então, eu já antecipei para vocês. Essa aqui é a reta X. Essa, na vertical, é a reta Y. Marque os pontos cujas coordenadas são dadas abaixo no plano cartesiano. Então, primeiro nós marcamos aqui a numeração do eixo X, né? Para a direita, positivos, para a esquerda, negativos. Para baixo, negativos, para cima, positivos. E aqui no ponto de encontro, no ponto de origem, é o nosso ponto 0, tá? E aí, nós fomos marcando aqui, nessa reta aqui, os pontos. Como os pontos foram todos positivos, eles ficaram localizados todos no primeiro quadrante. Então, se algum de vocês percebeu isso antes e conseguiu já fazer só o primeiro quadrante, não tem problema, tá? Mas aqui eu deixei assim para vocês observarem como fica. Ele não tinha numeração de pontos aqui, de letras, né? Então, eu coloquei aqui para a gente poder depois seguir a sequência para ligar, porque ele pede para ligar. Então, eu coloquei aqui, ó, ponto A. O ponto A é o encontro do 8 no eixo X, o primeiro é sempre o X, e 1 no Y, tá? Então, 8 com 1. O encontro ficou bem aqui, o ponto A, certo? O ponto B, o 1 com o 8. Então, ele marcou aqui, ó, ponto B. O ponto C, 1 aqui no eixo X, com 11 lá no eixo Y, ó, bem aqui, ó, o C. Aí, esse aqui eu coloquei como D, 3 e 13. 3 no X e 13 no Y. O E, 6 e 13 no Y. Encontrou aqui, ó. Esse aqui é o E. Aí, esse aqui eu considerei o F, 8 no X e 11 aqui no Y. Então, esse aqui é o F. Aí, o G, 10 no X e 13 no Y, aqui. Esse é o G. O H, 13 e 13. 13 no X, 13 no Y, aqui. Esse é o H. O I, 15 e 11. 15 no X e 11 no Y, aqui. Esse é o I. O J, 15 e 8. 15 no X e 8 no Y. E o L, que é o último, 8 no X e 1
no Y. Então, ele ficou junto com A. Então, acaba aqui. E aí, ele fala assim, ligue-os com segmentos de reta. Então, nós vamos ligar em ordem alfabética, né? Aqui eu já fiz um pré-rascunho para ficar mais fácil, mas vamos fazer a ligação agora para vocês verem. Eu vou ligar o A no B, vou fazer com régua mesmo, porque ele pediu para ligar com segmento de reta. O B no C, o C liga o ponto no D, o D no E, o E no F, o F liga no G, o ponto G liga no H, nossa, tá balançando essa câmera, hein, gente? O H liga no I, o I liga no J, e o J liga no L, que tá lá junto com o A. Então, ele formou uma imagem. Surgirá um desenho no plano cartesiano que você deverá colorir. Então, aqui surgiu qual desenho? Um coração. E você vai colorir, ok? Então, esse aqui é a correção do exercício número 5. Percebam que, como os pontos são todos positivos, ele ficou tudo no primeiro quadrante. Então, se algum de vocês percebeu, ou na hora de passar limpo passou só o primeiro quadrante, fica correto também, tá bom? E essas foram as atividades, os exercícios que eu passei para vocês sobre sistema cartesiano, certo? Depois da correção, vocês coloquem ok, que vocês fizeram a correção. Se tiver dúvida, vocês podem me enviar, né? E vamos seguir com o conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês. Espero que tenham conseguido fazer. Aliás, eu observei os alunos que me mandaram, a maioria está acertando, então parabéns, né? Continuem assim se esforçando, tá bom? Tchau para vocês, até daqui a pouco a gente volta.